todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um cântico. Com essas palavras de adoração, baseadas no Salmo 100, versos 1 e 2, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém, queridos? Pode se assentar. Muito bom poder recepcioná-los, estarmos juntos, agregados para a glória de Deus. O nosso coração, ele foi preparado, não somente para adorar a Deus, mas também para receber a instrução da sua palavra. Eu quero pregar para vocês hoje acerca do clamor ou do lamento de um desesperado. O lamento de um desesperado. E para tanto eu quero convidá-los à leitura do Salmo de número 13, Salmo 13, do 1 ao 6. Todos encontraram? O lamento de um desesperado. Eu tenho como objetivo, através desse sermão, mostrar para os irmãos como lidar com o desespero e com a angústia. O salmo aqui ele é um lamento individual, pessoal, escrito por Davi, ao cantor mor, ou mestre de canto. Assim está escrito, salmo de Davi para o cantor mor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Caros irmãos, esse salmo escrito por Davi, em momento de grande e extrema angústia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que louvava a Deus continuamente, que se alegrava em Deus, era o homem também que era experiente no sofrimento, era o homem que tinha experiência no labor, era o homem experimentado nas provações e nas aflições. Davi, quando cuidava das ovelhas do seu pai no campo, a Bíblia diz que ele sofria perigos. Em dado momento apareceu um urso para poder tragar as ovelhas que Davi apacentava, e Davi correu o perigo de morte. Não somente o urso, mas também o leão. Quando nós olhamos para a trajetória de Davi, quando ele foi visitar seus irmãos na guerra contra os filisteus, a Bíblia Sagrada nos mostra que Davi, ele não era bem quisto, não era bem tratado e visto pelos seus irmãos mais velhos. Se você dá uma olhada para o primeiro livro de Samuel, quando Davi chega ali e o Golias está afrontando o exército do Deus vivo, a Bíblia diz que os irmãos, olhando para Davi, começou a depreciá-lo. E mandou que ele voltasse para apacentar o campo, as ovelhas do seu pai no campo. Ele era um homem que tinha uma vida muito sofrida. A Bíblia vai nos mostrar que Davi também ele passou por inúmeros perigos enquanto estava pelejando as guerras. A Bíblia nos mostra que Davi, ele foi perseguido implacavelmente pela vida do rei Saul. A Bíblia diz que Davi, ele foi traído pelo seu próprio conselheiro íntimo, Aitofel. A Bíblia diz que o seu próprio filho Absalão tentou tirar a vida de Davi e queria usurpar o lugar de Davi como rei. A Bíblia nos mostra que Davi, irmãos, ele vivenciou tempos de extrema angústia, extremo sofrimento, como nós lemos no Salmo de número 6, angustiado, com a sua alma dilacerada, ele expunha a Deus o seu sofrimento. Esse homem verdadeiramente sofreu, e sofreu bastante. E no Salmo ora lido, Davi se encontra em um estado de grande desespero. Nós não sabemos ao certo qual foi o contexto que levou Davi a estar em tamanha dificuldade. Mas pelo texto, pelo salmo lido, nós podemos concluir algumas coisas que Davi estava passando. Por exemplo, Davi, ele estava com o seu corpo enfraquecido. Muito provavelmente, Davi, ele estava enfermo,
conforme nós podemos depreender do verso de número 3, parte final, e também o verso 4, quando ele pede a Deus para que Deus viesse iluminar os seus olhos. Então, possivelmente, ele estava enfermo, debilitado, sem saúde. Mas além da dificuldade na saúde, de ponto que ele estava à beira da morte, Davi, no Salmo de número 13, ele retrata o sofrimento que ele estava passando por decorrência de perseguição, oposição. Havia inimigos que cercavam Davi por todas as partes. Ele estava sendo pressionado, ele estava sendo perseguido por inimigos, e isso levou Davi a um desespero extremo. Ele está desesperado, a sua alma está extremamente aflita e angustiada. E ele inicia o salmo com a explosão de sentimentos, com a explosão de 4 até quando. Ele disse: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Vejam, Davi, ele faz uma explosão aqui por 4 vezes com a pergunta: até quando? Ele está extremamente angustiado, desesperado, e o seu clamor, o seu derramar de alma perante o Senhor é: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? O sofrimento era tão agudo na vida de Davi, que ele destila a sua alma perante o Senhor e diz: Senhor, até quando? Sugerindo a intensidade da sua dor, sugerindo que ele se sentia desamparado pelo próprio Deus. A angústia era extrema e ele se coloca diante de Deus e exclama: Senhor, até quando? No momento da angústia, no momento do desespero e do sofrimento, é muito comum parecer que o dia e a noite se tornam mais prolongados. A sensação, o sentimento de Davi é esse. É de muito tempo ele no sofrimento. Parecia que o tempo não passava. É assim que acontece quando nós estamos no desespero. Parece que o tempo não passa. Parece que é uma eternidade, de maneira que você não consegue nem vislumbrar, você saindo desse sofrimento. Esse era o estado de Davi. Davi estava desesperado. Eu posso estar pregando nessa noite para alguém que adentrou nesse lugar e que se encontra em uma condição semelhante a que Davi vivenciou. Dias de sofrimento agudo, dias de desespero, dias em que você fica desnorteado, não sabe o que fazer, e parece que você está vivendo uma eternidade de sofrimento, e você questiona, você apresenta para Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou permanecer nessa condição caótica? Até quando eu vou permanecer nessa situação tão melindrosa, tão lastimável? Davi está desesperado. Mas a grande pergunta que nós precisamos fazer no momento do desespero é: como lidar com ele? Você pode estar desesperado, mas às vezes nós não sabemos como lidar com o desespero. Mas Davi, no Salmo de número 13, ele oferece para nós 3 posturas que nos instruem como nós devemos lidar com o desespero. Em face do desespero, em face da angústia intensa, como reagir, como lidar com o tamanho desespero. Davi, meus queridos, ele tem a primeira postura. E a primeira postura de Davi, nos versos 1 e 2, é que ele vai, diante de Deus, apresentar os seus questionamentos. Davi, ele apresenta ao Senhor os seus questionamentos, versos 1 e 2. Mas ele não somente apresenta a Deus os seus questionamentos. Davi também, ele suplica a Deus por sua intervenção, verso de número 3 e 4. Mas além disso, Davi, ele vai concluir o salmo de uma maneira totalmente diferente como ele inicia. Ele vai declarar a Deus a sua confiança e o seu compromisso. Então, como lidar com o desespero? Davi, em primeiro lugar, ele apresenta a Deus os seus questionamentos. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi começa a apresentar para Deus os seus questionamentos. É como se Davi, ele abrisse a sua alma perante o Senhor.
e apresentasse, expusesse para Deus os sentimentos que estavam afligindo o seu coração. Ele, diante de Deus, ele fez como Ana. Ele começou a derramar sua alma perante o Senhor. E esse questionamento de Davi, em face do desespero, é oportuno, porque Davi, aqui nos versos 1 e 2, ele vai fazer o que é muito comum nos seus salmos de lamento. Ele vai lidar com um triângulo assim chamado. As dimensões dos questionamentos de Davi eram em 3 dimensões: dimensão espiritual, dimensão pessoal e dimensão circunstancial. A primeira dimensão dos questionamentos de Davi era de natureza espiritual. Diante de Deus ele disse: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Davi, em face do problema, em face do sofrimento, ele começa a olhar para o seu relacionamento com Deus e concluir que era como se Deus estivesse se esquecido dele. E ele clama: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Ele começa a sentir o vazio de Deus. Ele começa a se sentir como se Deus tivesse se esquecido dele. Na verdade, Deus não se esquece do seu povo. A Bíblia vai nos mostrar em Isaías 45, onde Deus fala que pode uma mãe que amamentou o seu filho se esquecer dele. Todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O próprio Davi, ele sabia disso. No Salmo 27, verso 10, ele disse: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mas aqui, Davi, ele está expondo o que ele sentia. Não era que Deus literalmente havia se esquecido dele, mas o sentimento que Davi tinha no coração, em face de tamanha angústia, era como se Deus tivesse se esquecido dele. Eu não sei se você já passou por experiência assim, de você pensar e sentir como se Deus tivesse se esquecido de você. Você olha para um lado, olha para o outro, olha em redor de si, é tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta perseguição, é tanta angústia, que você começa a clamar: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Parece que o Senhor se esqueceu da minha vida. Parece que o Senhor não se importa comigo. Às vezes no momento da enfermidade, você está clamando e você vê o tempo passar e você clama: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Até quando? É no momento do desemprego. É no momento em que você está passando uma situação tão caótica, que você olha para Deus e começa a clamar de forma desesperada, como se Deus tivesse esquecido de você. Davi, então, nessa dimensão espiritual, ele começa a apresentar o seu questionamento: Senhor, o que eu sinto é como se o Senhor tivesse esquecido de mim. E ele diz ainda no verso 1, até quando esconderás de mim o teu rosto? A imagem aqui, meus irmãos, é como se Davi estivesse enxergando Deus virado as costas para ele. Ele está querendo que Deus voltasse o rosto, que Deus estivesse próximo dele, que Deus viesse ampará-lo naquele sofrimento. Mas o que ele sente na alma é como se Deus estivesse de costas para ele. Aí ele clama: até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando o Senhor vai ficar indiferente com o meu sofrimento? Até quando o Senhor vai permitir que a injustiça permaneça? Até quando, Senhor, o Senhor não vai voltar para mim o teu rosto, vai ficar distante de mim e me desamparar? Senhor, até quando? Meus irmãos, Davi, ele expõe a Deus o seu questionamento, os seus sentimentos. Ele não procura a palavra bonita para impressionar Deus. Davi, em face do sofrimento, ele entende que Deus o conhece plenamente, mas ele apresenta aquilo que ele sente. O que ele está sentindo é um abandono. É como se ele tivesse sido abandonado pelo próprio Deus. Então, diante do desespero, ele apresenta o primeiro questionamento em relação a Deus na sua vida espiritual: Senhor, até quando o Senhor vai ficar indiferente com o meu sofrimento? Eu quero dizer para você que me ouve, que está em grande desespero na sua vida, que você pode fazer isso. Davi aqui, ele não está murmurando de Deus. Davi aqui, ele está fazendo um lamento, e o lamento envolve isso. É você apresentar a Deus o que você sente. Não é você questionar a santidade dele, a soberania dele, não. É você derramar sua alma. É como Ana, que a Bíblia diz que era perseguida diariamente pela sua competidora Penina, que afligia Ana com palavras. Ana estava desesperada, mas a Bíblia diz que um dia que ela subiu ao tabernáculo para adorar o Senhor, Ana se colocou na presença de Deus, e sabe o que ela fez? Ela começou a orar.
E a sua oração era tão intensa, era tão profunda, que o sumo sacerdote Eli, ao olhar para Ana, pensou que Ana estava embriagada, porque nem sequer ela falava palavras, ela só movia os lábios, mas falava no seu coração. O sumo sacerdote Eli interpretou ela de forma equivocada, sugerindo que ela estava bêbada no templo. Mas só que Ana não estava, e ela volta para Eli de forma muito respeitosa e diz: não tenha a tua serva por filho de Belial, eu não tenho bebido bebida forte, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu quero dizer que no momento de grande desespero, nós precisamos apresentar a Deus os nossos questionamentos. Ele lança diante de Deus toda a sua dor, e aquilo que ele sentia, como se Deus tivesse desamparado ele. Mas o questionamento de Davi não foi somente de dimensão espiritual, mas foi de dimensão pessoal. Olha o verso 2, parte A. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Ele volta agora para si. E ele, diante de Deus, apresenta o que ele estava sentindo na alma. Ele consultava, ele relutava no seu coração. A angústia de Davi era tão grande, meus queridos, que ele chega a dizer aí: tenho tristeza no meu coração cada dia. Para Davi, todo dia que ele passava, todo dia que iniciava e terminava, Davi sentia no seu coração uma grande tristeza. Ele estava triste, tomado por tamanha angústia. Pode ser que você se encontre em situação semelhante. Você está com a alma abatida. Você está com a alma dilacerada. E Davi lhe diz: até quando? Até quando será necessário passar por isso, Deus? A minha alma parece que falta alegria. A tristeza me acometeu de tal maneira que é algo diário. É como se Davi estivesse dizendo para Deus: não tem um dia que eu não acorde e essa angústia não está dentro de mim. É quando ninguém vê, mas Davi sabe que Deus o sonda. E diante do Deus que é sabedor de tudo, ele abre o seu coração e sem nenhuma dificuldade, ele desabafa para Deus: Senhor, até quando eu vou permanecer nessa condição? Eu não aguento mais. A minha alma está dorida. O meu coração está ferido. Eu consulto todos os dias e o que eu encontro no meu coração é tristeza. Meus irmãos, aqui está um estado de um homem que diante de Deus ele não tem dificuldade de ser sincero. Diante de Deus ele não tem dificuldade de expor aquilo que verdadeiramente ele sente. Ele estava angustiado e a sua angústia era intensa. No Salmo 6, também Salmo de Davi, ele apresenta algo semelhante ao que ele diz aqui nesse verso. Ele disse no Salmo de número 6, verso 3, que até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Você já passou por isso? De você se sentir tão acabado que não dá vontade de sair de casa. Não dá vontade de fazer nada. Davi passou por isso. Ele está em uma extrema angústia, na dimensão pessoal, que ele consultava o seu coração, e o que ele encontrava todo dia era grande tristeza. Meus queridos, nos Salmos nós aprendemos muito acerca dessa questão de você monologar. O que é monologar? É você dizer de si para você mesmo. É como se você fizesse uma introspectiva e procurasse analisar o seu próprio coração. Por exemplo, a gente encontra diversos exemplos nos Salmos, no Saltério. Nós temos, por exemplo, o salmo em que o salmista, ele agradece a Deus, e para ele agradecer a Deus e valorizar o que Deus faz, sabe o que ele fazia? Ele tinha uma conversa com ele mesmo. Ele consultava o seu próprio coração e dizia: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Percebam que o salmista, para agradecer a Deus, ele começa a exortar a sua própria alma. É isso que Davi estava fazendo. Mas quando ele voltava para dentro de si, o que ele encontrava era desânimo, era tristeza. Quando a gente olha outros salmos de Davi, ele fez a mesma coisa, ele expressava essa questão de consultar o seu próprio coração. Ele clamava a Deus, ele se expunha na presença de Deus e questionava: Senhor, até quando eu vou permanecer assim? Até quando eu vou permanecer nessa situação em que eu olho para dentro de mim, o que eu encontro não é alegria, o que eu encontro é tristeza. Eu não consigo direcionar meus pensamentos, eu não consigo redirecionar minha vida. O que eu sinto é dor, o que eu sinto é sofrimento, o que eu sinto é depressão. Até quando, Senhor, isso vai permanecer assim?
Ele está se derramando perante o Senhor. Ele está derramando a sua alma perante aquele que poderia verdadeiramente consolar o seu coração. É como um salmo que nós cantamos hoje, aquieta minha alma. No Salmo 42, o salmista me lamentando, verso 5, ele fez isso aqui que Davi fez. Só que ele conseguiu direcionar o seu coração. Ele disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. Então era muito comum isso, a gente tem que fazer, irmãos. Mas Davi, ao falar para Deus que ele fazia isso e encontrava tristeza no coração, isso sugere para nós o seguinte, que por mais que a gente venha fazer isso, esse monólogo, é você conversar com você mesmo, direcionar, exortar a sua alma, confiar em Deus, exortar a sua alma, se entregar ao Senhor. Mas uma coisa que Davi nos ensina aqui é o seguinte, que nem sempre, queridos, a gente vai focar no nosso interior e vai encontrar a solução. Porque, na verdade, a nossa solução no sofrimento não está dentro de nós. A solução para o nosso problema não está dentro do nosso coração. A solução para o nosso problema vem do alto. Não vem do homem, não vem de nós mesmos, vem de Deus. E é por isso que Davi está expondo a sua alma perante ao Senhor. Senhor, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Eu quero te dizer nessa noite, que você pode desabafar para um familiar, para um cônjuge, com um parente, com um amigo, com um pastor. Mas eu quero dizer para vocês, até mesmo uma terapia, se for necessária, a depender da sua condição. Mas uma coisa que esse salmo aqui nos orienta, é que antes de tudo e sobretudo, nós devemos derramar nossa alma perante o Senhor. É Ele que sonda os nossos corações, que sabe o que nós passamos, e Davi está fazendo exatamente isso. No momento de desespero, ele está apresentando a Deus os seus questionamentos. Mas ele apresentou questionamento de dimensão espiritual, pessoal, mas também circunstancial. Davi estava passando por dificuldade no âmbito circunstancial, oposição contra ele. Ele diz no verso 2, parte B, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi aqui, meus queridos irmãos, começa a apresentar agora a dimensão circunstancial da sua dor. Havia inimigo contra Davi, havia oposição contra Davi, havia injustiça por parte de homens contra Davi. E a pergunta dele é: Senhor, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando o meu inimigo vai se erguer e vai ter vantagem sobre mim? O sentimento de Davi aqui é de frustração. Nós não sabemos ao certo quem era esse inimigo. Pelo que nós vemos no verso 4, o salmista Davi, ele deixa transparecer que, na verdade, eram muitos seus adversários. Então, quando ele diz aqui inimigo, pode estar representando um todo daqueles que se opunham a ele. É possível também que fosse o rei Saul, porque quando a gente lê esse salmo de número 13 atentamente, a gente vai perceber algo diferente do salmo de lamento de Davi. Porque em alguns salmos de Davi de lamento, ele clama a Deus para que viesse quebrar os queixos dos seus inimigos. Ele clamava a Deus pela destruição dos seus inimigos, mas aqui não. Então, isso sugere que possivelmente foi Saul. Por quê? Porque quando Davi estava diante de Saul, tinha a oportunidade de ferir Saul, Davi entendeu o seguinte: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Então, aqui, ele não clama por destruição, ele clama por livramento, para que Deus viesse livrá-lo do seu inimigo. Senhor, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando o meu inimigo vai ter vantagem sobre mim? Até quando ele vai ter proveito, ele vai estar acima de mim? O sentimento aqui é de frustração. Senhor, não permita que o meu inimigo venha zombar de mim. Não permita que o meu inimigo venha estar sobre mim, me assolando, me afligindo. Senhor, tem misericórdia. Ele aqui apresenta, meus irmãos, os seus questionamentos a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, que no momento de desespero, essa deve ser a sua primeira postura. Você deve apresentar a Deus os seus questionamentos. Você não vai murmurar de Deus. Você não vai desconfiar da bondade de Deus, mas você vai ser sincero em seu lamento. É o lamento de um desesperado, que mesmo diante do desespero, não tem dificuldade de derramar sua alma para o Senhor e de desabafar com Ele, dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais. Até quando? Isso Davi faz, meus irmãos, porque ele sabia, apesar de toda a dor que ele estava sentindo, ele sabia no fundo do seu coração, conforme nós veremos nos versos 5 e 6, que Deus estava com ele,
que Deus estava presente, mas ele aproveita o desespero para poder derramar sua alma perante o Senhor e esperar em Deus que Deus viesse trazer o refrigério para a sua alma. É como nós cantamos, que o Senhor venha acalmar, que o Senhor venha aquietar a nossa alma. Então, como Davi lidou com o desespero, em primeiro lugar, apresentou a Deus os seus questionamentos, mas em segundo lugar, Davi, ele suplicou a Deus por sua intervenção. Então, ao mesmo momento que ele está derramando a sua alma, está desabafando, está apresentando a Deus o que ele sentia, ele faz uma transição agora, clamando a Deus por intervenção, para que Deus viesse mudar o seu quadro. E interessante notarmos que nos versos 3 e 4, Davi, enquanto ele vai suplicar a Deus, ele vai fazer uma súplica detalhada. Davi, ao orar a Deus no momento de desespero, ele reflete aquilo que o Novo Testamento ensina sobre a súplica. Porque na súplica, você faz para Deus um pedido detalhado. Você apresenta detalhe por detalhe daquilo que você sente e daquilo que você precisa. E Davi, após ser apresentado os 3 questionamentos na dimensão espiritual, pessoal e circunstancial, ele vai orar justamente baseado nas 3 dimensões que ele estava sofrendo. Olha o verso de número 3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ele está pedindo a Deus aqui, meus irmãos, com base na necessidade, da dimensão do sofrimento dele, da sua vida espiritual. Ele sentia-se que Deus havia abandonado a ele, mas qual é o pedido que Davi vai fazer? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, olha para mim, se atenta para mim. O que eu sinto é como se o Senhor estivesse longe. É como se o Senhor tivesse ocultado o teu rosto de mim. Mas, Senhor, eu te imploro, eu te peço, olhe para mim. Atende para mim, vira o teu rosto, Senhor. Seja favorável a mim, Senhor. Eu estou sofrendo, eu estou desesperado, Senhor. Vira o rosto para mim. Quando a gente olha para a Bíblia, inclusive no Salmo, é muito comum o salmista orar pedindo a Deus para resplandecer a luz do seu rosto. Por quê? Porque segundo a bênção araônica sacerdotal, com base em Números capítulo 6, especialmente versos 24 a 26, há lá uma bênção que Deus ordenou que o sacerdócio viesse proferir sobre o povo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, o salmista, ele entende aqui a linguagem da Escritura, de que o fato de Deus levantar o seu rosto sobre alguém, significa o favor de Deus, é Deus ser favorável àquela pessoa. Então, Davi sentia que Deus havia ocultado o rosto, pelo que ele estava passando. Então, no clamor, ele diz: Senhor, atenta em mim, vira o rosto para mim. Eu sinto como se o Senhor estivesse de costas, mas, Senhor, vira o rosto, olhe para mim, atenta para o meu sofrimento. Atenta para o meu desespero, olha para a minha condição deplorável, Senhor, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. E você já percebe aqui Davi expressando que esse a qual ele clama para que viesse a tentar inclinar, voltar o seu rosto para ele, era o seu Senhor, era o seu Deus. Ele disse: ó Senhor, meu Deus, Tu és meu Deus. Eu sinto que o Senhor me abandonou, mas eu oro para que o Senhor se volte para mim. Meus irmãos, nós precisamos clamar como Davi. É uma súplica detalhada: Senhor, eu me sinto abandonado pelo Senhor, mas eu clamo: Senhor, volte o seu rosto para mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão da minha vida, da minha situação. Tenha misericórdia da minha existência. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Mas ele vai fazer outra súplica. Ele vai pedir para que Deus viesse intervir na sua dimensão pessoal. Olha o verso 13 aí na parte B. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Essa ideia aqui de alumiar ou iluminar os olhos, Davi, ele está pedindo aqui saúde para o seu corpo. É uma linguagem muito comum no Salmo 38, verso 10, outras passagens da Escritura, em que mostra que a saúde pode ser visualizada através dos olhos. Isso é comum até hoje. Às vezes, quando a gente vai passar pela consulta médica, é muito comum o médico analisar a condição dos nossos olhos, porque os olhos comunicam muito a condição da nossa saúde.
E Davi, então, ele está aqui enfermo, debilitado, e ele pede para Deus iluminar os seus olhos. A Bíblia vai nos mostrar, no primeiro livro de Samuel, que Jonatas, filho de Saul, ele estava pelejando contra os inimigos. E a Bíblia diz que ele estava com fome e o povo começou a se desfalecer na guerra. Porquanto o rei Saul, de forma temerária, inconsequente, ele fez um jejum obrigatório, de maneira que ninguém poderia se alimentar, até que os inimigos viessem perecer. Só que Jonatas, quando Saul fez esse pacto, esse voto, ele não estava presente. E ele contemplando os guerreiros perecendo com fome, enfraquecidos, sem vigor, na batalha. A Bíblia diz que Jonatas, ele se deparou com mel no bosque. E sabe o que ele fez? Ele pegou seu cajado, pegou o mel, e quando ele comeu o mel, sabe o que o texto vai dizer? Que os seus olhos ficaram iluminados. A ideia é que os olhos brilharam. Ou seja, eles estavam enfraquecidos fisicamente, sem vigor. Mas quando Jonatas comeu daquele mel, ele foi revigorado e os olhos voltaram a brilhar. Ou seja, quando Davi pede, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, ele está pedindo, Senhor, me revigore, me dê força. Eu estou abalado, eu estou abatido, eu estou debilitado fisicamente, os inimigos estão zombando de mim, eu estou desesperado, ainda doente, Senhor, me revigore. Me dê saúde, me dê força, ilumine os meus olhos, Senhor, para que eu não venha padecer na morte. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não entrar com providência, eu vou morrer, Senhor. Veja, irmãos, como Davi, ele dependia de Deus. Ele sabia que se o Senhor não iluminasse os seus olhos, ele iria perecer. Ele iria padecer o sono da morte. Mas ele clama, Senhor, eu tenho uma necessidade, só o Senhor pode suprir essa necessidade. Ilumina meus olhos. Então, meus queridos, esse salmo nos ensina bastante como nós devemos suplicar a Deus. Às vezes, no momento de dificuldade na saúde, na vida espiritual, nós temos que contar com Deus e clamá-lo de forma intensa, porque Ele ouve o clamor do seu povo, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Só que tem uma terceira dimensão que Davi clamou a Deus e apresentou seu questionamento. Ele pede a Deus para intervir na sua dimensão circunstancial. Olha o verso 4. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, me cura, restaura a minha saúde, seja favorável a mim. Sabe por quê, Senhor? Porque os meus inimigos estão esperando a oportunidade para poder zombar de mim, para dizer que prevaleceu sobre mim. Então, para que isso não ocorra, Senhor, me dê saúde, para que os meus adversários não venham se alegrar quando eu vacilar. Quando ele diz aqui, eu vacilar, é uma referência a ele padecer, é a ele sofrer, é ele entrar em uma condição caótica por causa da enfermidade. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, se o Senhor não intervir na minha vida, o que vai acontecer é que os inimigos irão zombar de mim, vão se alegrar na minha derrota, vão se alegrar no meu sofrimento, vão se alegrar na minha queda, no meu fracasso. Senhor, intervenha. Só o Senhor pode me livrar da enfermidade, só o Senhor pode me livrar da doença, só o Senhor pode me livrar da morte, e só o Senhor pode me livrar da vergonha. Os inimigos querem isso, estão esperando a ocasião para zombar de mim. E aqui, meus irmãos, a ideia da pessoa estar doente, dessa condição, para muitas pessoas nos salmos, salmistas, às vezes estava intimamente ligada com o pecado. Se você se lembra, o Salmo de número 6, Davi, ele havia pecado contra Deus, e por decorrência ele caiu, ele ficou enfermo, e clamou a Deus, Senhor, sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. E alguns inimigos de Davi poderiam olhar para ele em sofrimento e dizer o seguinte, olha, ele está doente, é porque Deus está castigando ele, é porque Deus não é a favor dele, é porque Deus é contra ele. Aí Davi está dizendo, Senhor, é por isso que ele começa, atenda para mim, se volte. Os inimigos estão dizendo que o Senhor é contra mim, mas isso não é verdade, Senhor. Atenda para mim, me livra da morte, me livra da doença, para que o inimigo não venha blasfemar e dizer, prevaleci contra ele. Veja, irmãos, que os inimigos de Davi aqui estavam esperando Davi cair em uma situação de morte para poder zombar dele, se alegrar com a derrota de Davi. E Davi está clamando, Senhor, intervenha. Tanto na dimensão espiritual, na dimensão pessoal, circunstancial, eu dependo da tua providência, intervenha.
Essa é a segunda postura, meus irmãos, que o desesperado faz. Ele não somente apresenta os seus questionamentos diante de Deus, mas ele suplica a intervenção de Deus. Ele clama: Senhor, age na minha vida, entre com providência. E nós sabemos, meus irmãos, que quando o povo de Deus clama, Deus ouve a oração do seu povo. O Salmo 65:2 diz: ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Quando Jeremias estava preso no pátio da guarda, estava ali trancafiado, Deus apareceu a Jeremias pela segunda vez e lhe disse, Jeremias 33:3, clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, no momento da dor, no momento do desespero, clame ao Senhor. Não existe, mesmo na fraqueza, mesmo na dificuldade, não deixe de clamar ao Senhor, pedindo a sua providência. Ele é fiel, meus irmãos, para agir, Ele é soberano, Ele tem todo o poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Clama ao Senhor. Mas você pode estar dizendo: mas o desespero é tão grande, pastor, a angústia é tão grande, parece que eu não tenho força. Mas você precisa orar. É como o Spurgeon disse com sabedoria, que se estivermos tão fracos, que só tenhamos força para respirar, que cada respiração seja uma oração. É você se derramar: Deus, eu não tenho força, mas o Senhor é a força. Do Senhor eu confio. No Senhor eu creio. Davi chegou a dizer em outro salmo, dizendo o seguinte: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os benefícios do Senhor nas terras dos viventes. Ele sabia que o nosso Deus é o Deus que intervém, e por isso ele suplicou a Deus de forma detalhada, apresentando toda a sua dor e todo o seu sofrimento. Não deixe de orar. Na angústia, no sofrimento, conte com o seu Senhor, conte com o seu Deus. Lembra da orientação de Tiago, capítulo 5, versículo 13, na parte A. Está alguém dentre vós aflito? Ore. Esse é o caminho, queridos. Oração, clamor. E Davi faz isso. Ele suplica a Deus por sua intervenção. Mas além de ele apresentar a Deus os seus questionamentos, além de suplicar a Deus por sua intervenção, o salmista Davi, ele vai fazer aqui uma mudança muito grande e radical até na conclusão da sua oração. Ele está apresentando os questionamentos, ele está suplicando a Deus, mas agora ele vai declarar a Deus a sua confiança e o seu compromisso. Olha só o verso de número 5. Mas, olha que interessante, mas eu confio na tua benignidade. Meus irmãos, vocês perceberam a mudança que há aqui nesse verso? Uma transição. Os versos 5 e 6 mostram aqui uma mudança radical. Há uma nova direção aqui no Salmo, um novo rumo, um novo tom. Ele começa desesperado, mas agora ele está declarando a Deus a sua confiança. Mas eu confio na tua benignidade. Davi sempre confiou, irmãos, mas o desespero era tão grande, que parece que havia obscurecido a visão do salmista. Mas quando ele está clamando a Deus, apresentando os seus questionamentos, parece que a venda dos olhos cai. Ele começa a enxergar da maneira que ele sempre enxergou. Ele começa então a declarar a Deus a sua confiança, que Deus verdadeiramente estava no controle da sua vida. Mas eu confio na tua benignidade. Ele começa, meus irmãos, no desalento e finaliza no deleite. Ele começa com a dúvida: até quando? Até quando? Por 4 vezes. Mas ele conclui com a certeza, com a confiança. Mas eu confio na tua benignidade. Quando ele diz, mas ele está dando uma ênfase aqui muito grande e fazendo um contraste. Enquanto os inimigos estavam esperando Davi padecer, perecer, para eles se alegrarem, Davi disse, mas eu confio na tua benignidade. Ele conclui, no verso 5, na tua salvação meu coração se alegrará. Enquanto os inimigos estão esperando eu perecer para sorrir de mim e para se alegrar, eu confio no Senhor agora, eu confio na tua benignidade, e eu tenho uma certeza, Senhor, eu confio na tua salvação e meu coração vai se alegrar. Os inimigos querem se alegrar com a minha derrota, mas eu quero me alegrar na tua salvação, ou seja, eu quero me alegrar no livramento que o Senhor me dará. Olha que maravilha, queridos. A fé de Davi aqui, meus irmãos, chega até mesmo a ser constrangedora para nós.
Porque o homem estava como se fosse encurralado, extremamente encurralado. Mas ele diz agora, eu confio na tua benignidade, no teu amor leal, no teu amor pactual, na tua graça. A confiança de Davi aqui nos versos 5 e 6 é demonstrada de 3 maneiras. Primeiro, a confiança dele estava fundamentada na graça de Deus. Por isso que ele diz, mas eu confio na tua benignidade. Eu confio na tua graça. Eu confio no teu amor. A minha fé está fundamentada na tua graça. Mas além da fé de Davi, está fundamentada na graça de Deus. A fé de Davi, a confiança de Davi, estava confiada na salvação de Deus. Ele disse, na tua salvação, meu coração se alegrará. Eu confio, Senhor. Eu confio porque o Senhor é leal, o teu amor é leal. A tua graça é infinita, eu confio. A minha fé está fundamentada na graça e no teu livramento, na tua salvação. Davi entendia, meus irmãos, que Deus iria livrá-lo dos seus inimigos, que Deus iria ouvir o seu clamor e mudar o seu itinerário. Mas a confiança de Davi, além de estar fundamentada na graça e na salvação de Deus, estava também fundamentada na bondade de Deus. Olha o verso 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que maravilha. Ele poderia agora se comprometer em cantar ao Senhor. Ele começa a declarar sua confiança de uma maneira tão admirável, tão maravilhosa, que ele diz para Deus, Senhor, eu vou cantar, porquanto o Senhor me tem feito muito bem, o Senhor é bom, e a minha fé, a minha confiança, está também fundamentada na tua bondade. Aí ele encerra com um compromisso, com um voto, com uma promessa, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queridos irmãos, esse salmo aqui nos encaminha para como nós devemos lidar com o desespero. Davi encerra, meus irmãos, com a nota de louvor. Ele começa com dúvida, ele começa com desespero, mas olha só como ele termina. Cantarei ao Senhor. E sabe por que eu vou cantar? Porquanto ele me tem feito muito bem. Deus tem me cercado de benefícios. Deus tem me cercado de providência. Deus tem me cercado de livramento, e nós também devemos fazer como Davi, declarar nossa confiança no Senhor. Parece que tudo está acabando, parece que a situação está complicada e insolúvel, mas nós sabemos que o nosso Deus tem todo o poder, e Ele tem condições de nos livrar. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha como é que ele conclui o salmo. Começa em uma dificuldade tão grande, em questionamentos, mas finaliza com a certeza seguida de um compromisso. Eu vou cantar. E veja, irmãos, que o salmista, a fé dele é tão admirável, que o sofrimento não tinha necessariamente passado ainda não, a luta, mas Davi é outra aqui. Ele começa de um jeito, mas quando a gente entra na presença de Deus, essa é a tendência, irmãos. Deus muda a nossa situação. Deus muda a nossa mentalidade, perspectiva e sentimentos. Ele muda a nossa vida, Ele muda a direção, o rumo da nossa história. Ele começa lamentando, mas termina se comprometendo em louvar e cantar ao Senhor. Eu quero aproveitar esse salmo aqui para fazer aplicações precisas e até mesmo evidentes do texto, tanto para pessoas que estão me ouvindo hoje, que ainda não são cristãos, como pessoas que já servem ao Senhor. Eu quero começar me dirigindo a pessoas que ainda não são cristãs. Pessoas que, às vezes, até já foi cristã, já caminhou com Jesus, já serviu a Deus, mas se encontra afastado do Evangelho. Você, às vezes, também que nunca foi, às vezes frequenta, ouve a palavra de Deus, mas você ainda não é cristão. Você pode ter entrado aqui em grande desespero também. E você pode não saber como lidar, mas nessa noite, esse texto aqui, ele nos encaminha, te encaminha a como lidar com o seu desespero. Agora, um detalhe. Davi, ele se sentia desamparado por Deus. Ele sentia que Deus havia abandonado ele, estava distante dele. Mas sabe o que é real? É que aqueles que ainda não estão aliançados com Deus, essa condição não é simplesmente um sentimento, é algo real. Porque a Bíblia diz que o pecado do homem separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2. A Bíblia diz em Provérbios 15, 29, que longe está o Senhor dos ímpios. Ou seja, se você ainda não é cristão, você está distante de Deus.
Deus está distante de você. Ele tem cuidado de você, tem dado livramento para você, tem dado oportunidade para você, mas Ele não tem comunhão com você, porque o pecado te separa dEle. Só que Ele te ama tanto, e preparou essa noite aqui, que Ele quer reconciliar com você. E Ele já preparou tudo. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que através do sacrifício de Jesus, você pudesse se reconciliar com Deus, você pudesse se voltar para Deus, e isso deve ser feito hoje, isso deve ser feito agora. Se volte para Deus. O salmista ele aprende os seus questionamentos, e você pode chegar na presença de Deus hoje, você que ainda não é evangélico cristão, e dizer para Deus: Senhor, o que eu sinto é que o Senhor não olha para mim, que o Senhor não atenta para mim, mas eu me aproximo de Ti pela fé no Seu Filho Jesus Cristo, e quero que o Senhor me aceite em Tua presença. E você vai poder clamar: Senhor, atenta em mim, olhe para mim, e Ele vai olhar para você através do Seu Filho Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus hoje, e você vai poder passar do lamento para o compromisso de louvar o Senhor e dizer o seguinte: a partir de hoje, eu cantarei o Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Então, venha sem demora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se volte para Deus hoje, através de Jesus Cristo. Mas para os irmãos queridos, a aplicação é óbvia. Só que eu quero aprofundar um pouquinho essa aplicação. Por que eu falo óbvia? Porque a maneira com a qual Davi, ele se portou diante do desespero, é algo paradigmático, é exemplar para nós. Na hora do desespero, o que fazer? Apresente a Deus os seus questionamentos. Segundo, suplique a Deus por sua intervenção. Terceiro, declare a Deus a sua confiança e o seu compromisso de louvá-lo. O livro dos Salmos, meus irmãos, ele foi e é usado pelo servo de Deus ao longo da história, em todos os lugares. Os Salmos não somente foi o inário de Israel, mas o livro de Salmos é um manual para a vida cristã. O livro dos Salmos nos ensina como lidar no momento da alegria e no momento da tristeza. E quando a gente vai para a história, o próprio Jesus Cristo, Ele fez uso do Salmo no momento de sofrimento. Quando Ele estava dependurado na cruz do Calvário, Jesus, Ele declarou 7 frases, 7 expressões. E 2 delas, Jesus usou justamente o texto dos Salmos. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, Ele exclamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, um salmo de lamento. Então, Jesus, na hora da dor, estando crucificado, Jesus se valeu do livro dos Salmos para poder fazer dos Salmos a sua oração e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ainda, Jesus citou o Salmo 31, verso 5. Quando ele estava dependurado na cruz, ele disse: a ti entrego o meu espírito. Palavra dos Salmos. Salmo 31, verso 5. E isso foi muito comum ao longo da história. Por exemplo, Agostinho de Hipona, quando ele estava na cela, prestes a morrer, enfermo, ele pediu para que os seus irmãos viessem pegar todos os salmos de lamento, salmos penitenciais, na verdade. Pega todos os salmos aí penitenciais, e ele pediu para colar em volta da cela que ele estava, para que enquanto ele estivesse com vida, ele viesse orar e ler os salmos. Estando à beira da morte, ele queria poder estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, de modo purificado. Ele orava os salmos, ele olhava para as paredes, via os versículos e começava a orar. Os salmos de arrependimento. Salmo 32, Salmo 6, 51, 143, 102. Agostinho, ele se apropriou dos salmos para poder orar, estando à beira da morte. Mas não foi somente Jesus Cristo, nosso Senhor, e Agostinho de Hipona. Lutero também. Lutero, quando estava à beira da morte, ele usou o salmo, se valeu dos salmos para poder buscar o Senhor. E ele usou o mesmo salmo que Jesus usou, o Salmo 31, 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remites, Senhor, Deus da verdade. Não somente ele, Calvino diz o seguinte: estando moribundo
enfermo à beira da morte, ele lembrou dos salmos e fez dos salmos a sua oração a Deus. Salmo 39, verso 9. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Então veja, queridos, que pessoas ao longo da história, em momentos de sofrimento, eles se valiam dos salmos para poder orar ao Senhor, declarando a sua confiança em Deus. João Calvino chegou a dizer que os salmos, ele é a anatomia de todas as partes da alma. No salmo você se identifica no momento da alegria, no momento da tristeza, do desespero, porque o salmo verdadeiramente é a anatomia de todas as partes da alma. Então, use os salmos para orar, você que é crente. Possa ser que você não esteja em um momento caótico hoje, você pode pensar, eu não estou desesperado não, pastor, estou muito tranquilo, graças a Deus. Mas amanhã, quando o desespero chegar na sua vida, lembra desse salmo. Se apropria dele, ore ele, se coloca de joelho, começa a ler o salmo e fazer desse salmo a sua oração. E para você que está em desespero hoje, ao chegar na sua casa, se curve de joelhos e peça a Deus, Senhor, ore o salmo que nós aprendemos aqui. Comece a apresentar para Ele os seus questionamentos. Suplique a Ele por sua intervenção e declare a Ele a sua confiança e o seu compromisso.